Aí galera, na boa, hoje nós vamos falar sobre o mundo da informação, este mundo da informação que vem dos espaços digitais, dos espaços midiáticos. Por que o meu interesse será este assunto? Porque nós estamos vivendo em um momento da informação e da contra-informação. De tal maneira que ao mesmo tempo que eu tenho a informação X, vem outra informação desdizendo a informação X contraposta ou versões similares da informação X de maneira a desqualificá-la, de maneira a transformá-la ou de, no mínimo, colocar em dúvidas. Então, nesse espaço de informação e desinformação, o aspecto da dúvida é muito importante, porque há um ambiente político propício para a criação da dúvida. Por que esse interesse em criar a dúvida? Para que as pessoas fiquem desnorteadas, bem no sentido de sem norte, né? Fiquem inclusive assustadas pelo vivendo um descrédito de todos os meios possíveis de informação e, portanto, acabam abrindo o coração para teorias da conspiração ou acabam abrindo as mentes para sujeitos que se dizem mitos, sujeitos que se dizem portadores de alguma verdade. Então, as pessoas tão informadas que se desinformam ou tão informadas e tão desinformadas ao mesmo tempo que a dúvida prevalece. Percebamos que tudo que nos envolve são informações. Então, e essas informações são feitas de dados, fragmentos inteligíveis que nós vamos captando. Por exemplo, quando eu sei que algo está acontecendo em Brasília, é um conjunto de fragmentos de dados que vai chegando pela internet, ou vai chegando pela televisão, ou grafados no jornal, e eu vou formando uma convicção. E esses fragmentos, esses dados, eu posso dizer que são palavras, são frases, são valores, né? Que vão se organizando e vão pintando na minha cabeça o fenômeno, ou seja, aquilo que é noticiado, aquilo que é informado para mim. Partindo do princípio que em 99,999% de tudo que chega até mim eu não estou lá, né? Eu sei porque me contam, eu sei porque transmitiram, eu sei porque me descreveram escrevendo, me descreveram falando, me descreveram fotografando. Então eu tenho vieses daquilo que aconteceu. Portanto, existe uma responsabilidade de quem ouve as informações. Eu, ao ler jornal, eu, ao assistir televisão, eu, ao ler o livro, trago para mim a responsabilidade de bem interpretar. Trago para mim a responsabilidade de aferir o que se está dizendo, o que se está escrito, o que se está fotografando. Vejam que quanto mais fragmentado, quanto mais informado e desinformado eu estou, tanto mais eu trago para mim a responsabilidade de decidir o que fazer e decidir como interpretar. Percebam, um sujeito de boa fé, ao entrar em contato com todas as informações, com todos os dados, com esse mundo fragmentado, ele vai procurar que esses dados façam sentido, que esses dados sejam harmônicos, que sejam dados que ele consiga compreendê-los e perceber a origem desses dados,
a credibilidade desses dados e se eles não colidem entre si e se tem relação com a ciência possível, né? Com todas as informações técnicas que estão sendo produzidas, para que eu tenha, também eu seja um sujeito que as pessoas sintam credibilidade em mim, no sentido de que quando eu opino sobre algo, as pessoas pensarão, ora, o Amilcar é um sujeito que reflete, é um sujeito crítico, é um sujeito que é responsável sobre aquilo que ele fala. Para eu ser responsável, né? Eu sou um sujeito que não escolho entre a informação e a desinformação, ou entre todas as informações possíveis, somente aquelas que me agradam. Percebam que é preciso que eu desenvolva em mim, sob minha responsabilidade, né? Desenvolva em mim habilidades e competências que façam com que eu consiga analisar o discurso, analisar as informações. Parto do princípio que estes dados que chegam até mim são dados inteligíveis. Ou seja, para serem dados de qualidade, são dados que o cidadão comum compreenda. Ele ouve, está chovendo em tal lugar, ele sabe que é água caindo do céu que está molhando lá. Quer dizer, é inteligível, né? Então, se é de qualidade a informação, ela já é, de certa forma, compreensível num nível mínimo. Depois disso, é preciso confirmar, ratificar, observar os conceitos, observar o contexto, principalmente o contexto em que aquela informação é dada. É preciso observar motivado por quais valores a instituição, a pessoa, o intelectual, que valor está envolvido na vontade dele dizer o que diz e como diz. Pois bem, mas da onde viria essa habilidade e competência? De onde viria essa capacidade filosófica, crítica e política de discernir os bons dados dos maus dados? Ou seja, os dados de boa fé, os dados de má fé, os dados provavelmente de qualidade daqueles evidentemente ou provavelmente desqualificados. Da onde viria isto? Entendo que isto vem de um hábito que deve ser desenvolvido pelos adultos e um hábito, vamos dizer assim, incentivado nas crianças. A primeira coisa é o hábito da leitura. Mas por que leitura, professor? Primeiro pelo óbvio, porque ela traz conhecimento, porque ela traz dados. Mas também traz na leitura a capacidade de interpretar. Aquilo que é dito no livro, aquilo que é dito no artigo, aquilo que é dito no romance, na ficção, exige de mim uma interpretação. Porque o texto escrito, ou o texto falado, ou a foto, mesmo a foto, pinta em mim o que aquilo quer dizer. Percebe? Quando eu digo pinta em mim, é como se cada palavra fosse um pincelzinho que fosse pintando na minha cabeça o que a palavra quer dizer. E quanto mais palavras eu tenho, mais cores eu tenho. E quanto mais cores eu tenho, eu pinto melhor a realidade que está fora de mim. E isso é trabalhado no tempo e com cuidado. Isso é trabalhado na escola. Ou deveria ser na escola, né? E deveria ser na escola no sentido de realmente uma disciplina voltada para habilidade e competência para interpretação de textos virtuais
principalmente, vamos dizer assim, físicos no livro, né? Na escola, no sentido de pessoas capacitadas para fazer com que as crianças desenvolvam a capacidade de serem críticos. E crítico significa comparar informações. Não só a verdadeira da errada, mas a bela da feia, da bem feita, da mal feita, aquelas que combinam, aquelas que não combinam. Simplesmente ficar habituado a observar com respeito e com cuidado e com discernimento todos os dados que o mundo virtual nos traz. Mas não só a escola. O adulto, conversando com a criança, né? Discutindo com a criança a revista em quadrinhos, o que quis dizer, o que poderia não querer dizer, o que está afirmando, o que está negando. Pegar historinhas diferentes e brincar com ela, o que esta diz, o que esta não diz, o que poderia dizer. Numa espécie de jogo. E falar em jogo, jogo de xadrez. Jogo de xadrez, estratégia, reflexão, pensar jogadas à frente. Ou seja, trabalhar com a criança, trabalhar com o adolescente, o valor principal de não entender a informação como algo que se entrega, como uma pizza. Eu ligo, eu quero a pizza sabor tal, e ela vem. Eu escolho o sabor porque eu acho que esse sabor é melhor, não experimentei outros. Eu ligo para aquela pizzaria porque é aquela que eu julgo que é a melhor, né? E que entrega aquela pizza que é muito aproximada daquilo que eu queria receber da pizzaria que eu queria que me enviassem. Portanto, basicamente, eu peço aquilo que eu quero receber, mas as informações não são assim. Eu não posso pedir que o jornal traga o que eu quero, que a televisão traga o que eu quero. É preciso que eu aprenda a discernir, como eu já disse, a refletir, a comparar, a interpretar. Só assim as fake news se tornarão mais visíveis. Só assim perceberemos o tanto que uma autoridade pode mentir, poderemos perceber o tanto de mal que o negacionismo histórico, que o negacionismo de coisas atuais, o mal que isso traz. Simplesmente negar, porque temos a vontade que aquilo não seja assim. Percebe? Portanto, para encerrar, minha dica de hoje é insistir, trabalhar, investir na responsabilidade individual de procurar o belo, o bom e o melhor no mundo da informação. O mundo da informação não pode absolutamente determinar-me a ponto de eu me tornar escravo do mundo da informação. É preciso que eu, não escravo que sou, andando neste mundo infinito da informação, eu possa ser livre para eticamente procurar sempre, no mundo da informação, como no mundo real, físico, procurar sempre o melhor, o mais produtivo, no sentido de produção de qualidade de vida, produção de verdades, mesmo que temporárias, produção de novos conhecimentos que tragam sempre coisas melhores para essa sociedade tão informada e tão adoentada. Abraço e até a próxima.